Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Testemunhando com Segurança. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por escolher estudar a lição conosco. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, mas se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham a possibilidade de ser alcançadas através do estudo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado. Uma das maiores dificuldades que, como adventistas do sétimo dia, às vezes nós temos, é de compreender como é que funciona o processo da salvação em Cristo Jesus. Algumas pessoas acabam gastando tempo olhando apenas para um aspecto da salvação. Outros, às vezes, gastam mais tempo olhando para outro aspecto da salvação. O fato é que a salvação é como um corpo que possui muitos membros. Ou seja, a salvação, ela acontece tendo começo, meio e fim. Ela tem várias partes que juntas compõem o seu todo. Você não pode, por exemplo, querer remover o braço do teu corpo dizendo que ele não é parte do corpo. Você não pode remover a perna dizendo que ele não é parte do teu corpo. Cada um dos elementos que compõem o nosso corpo faz parte do corpo. A unha faz parte do corpo, ela faz parte do conjunto. Quando você tira, fica faltando alguma coisa. Então, para que a salvação seja completa em Cristo Jesus, ela segue determinado princípio. E talvez por não compreendermos como ela funciona, muitos de nós têm dificuldade de poder entender ou se sentir salvo. Por exemplo, deixe-me dar o meu testemunho. Eu tinha acabado de ser batizado, eu tinha apenas 8 anos quando fui batizado. Não compreendia muito a respeito de Cristo Jesus, mas o que eu sabia é que eu amava Cristo Jesus de todo o meu coração. Me lembro que no próximo sábado depois do meu batismo, meu pai era ancião da igreja e meu pai me convidou para poder ir à plataforma. Eu só ia anunciar o hino, o que foi algo tremendo. Durante uma semana me preparei, porque agora eu era batizado, então eu poderia participar do programa da igreja. Eu estava muito motivado com aquilo. E no dia certo, tudo ensaiado, me levantei, fiz a apresentação do hino, convidei as pessoas para poderem cantar o hino. Foi tudo perfeito. Na hora do sermão, um pastor se levantou para poder pregar. Tínhamos um pastor convidado que pregaria na igreja, e ele pregou sobre a salvação em Cristo Jesus. E ele começou fazendo a pergunta: quantos de vocês são salvos em Cristo Jesus? Estão salvos em Cristo Jesus? Eu, na hora, na minha inocência infantil, levantei a mão, porque eu tinha sido batizado no sábado anterior, eu amava Jesus de todo o meu coração, me sentia realmente salvo. Me lembro do meu pai olhando para mim e dizendo: abaixa a mão. E quando eu olhei para a igreja, não tinha mais ninguém com a mão levantada. Só eu tinha levantado a mão, com aquele senso de: puxa, eu me enganei, eu acho que eu não estou salvo não. E eu me lembro da sensação que eu tive, eu falei assim: mas espera aí, eu me batizei na semana passada e agora eu não estou salvo, eu não estou entendendo mais nada. E eu fiquei realmente perdido. Me lembro da primeira crise espiritual que eu tive na minha vida, sentado na plataforma uma semana depois do meu batismo. Mas o que eu achei fantástico, e Deus foi tão maravilhoso, que o sermão que aquele pastor pregou naquele dia, eu não sou capaz de dizer que pastor era, não me lembro mais, tentei depois descobrir com meu pai mesmo, algum tempo depois, quem era, não me lembro de quem foi que pregou. Me lembro que era um pastor da associação na altura que foi pregar na nossa igreja. E ele mostrou que a salvação, ela possui uma ação muito clara no momento em que Cristo nos encontra. Ele nos justifica dos nossos pecados, Ele nos perdoa claramente quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Esse é o início do processo da salvação. Depois entramos no segundo estágio, que é a santificação, aonde no momento em que continuamos nos relacionando com Cristo Jesus, Ele vai
transformando a nossa vida, vai vencendo os nossos pecados conforme vamos dando autorização para que ele trabalhe. Essa obra é feita através do Espírito Santo morando dentro de nós. E o terceiro estágio é a glorificação, que é o que vai acontecer quando Cristo Jesus retornar. Então, aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E então, nós estaremos para sempre com o Senhor e não teremos mais tendência para o pecado. E naquele momento ele disse, eu quero fazer a pergunta de novo para vocês. Quantos de vocês estão salvos? Na hora eu levantei a mão de novo. E mais uma vez eu tinha sido o único a levantar a mão. E ele falou assim, eu gostaria de incentivar todos aqueles que já começaram esse processo, aqueles que passaram, que se entregaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se você se entregou a Cristo como Senhor e Salvador, hoje, então você está salvo, porque você já começou o processo. A partir de agora, o segundo estágio começa na tua vida e quando Jesus retornar, ele vai concluir o processo através da glorificação. Mas quando Cristo começa o processo em nós, então nós estamos salvos. Aí ele perguntou de novo, quantos, além desse menino que pela segunda vez levantou a mão, estão salvos? Aí eu, com a minha mão erguida, feliz da vida, vi quando todos levantaram a mão até meu pai. E meu pai disse, desculpa, você estava certo. Sabe, na minha inocência, eu tinha entendido algo tremendo. Quando nos entregamos a Cristo Jesus, a graça dele nos alcança. E então nós somos 100% salvos. Obviamente que quando nós começamos esse processo, a obra não está completa. Olha, me entreguei a Cristo Jesus no dia 20 de setembro de 1982. Há quanto tempo atrás já foi isso? Bom, mas de lá para cá, tanta coisa acabou acontecendo. Tanta água passou por baixo da ponte. Tantas foram as vitórias que Cristo me deu. Como eu cresci em termos de fé. Mas quando eu olho para frente eu percebo que ainda tem tanto para poder ser mudado, tanto para ser transformado. Cristo começou a boa obra em mim. Ele concluiu? Não. Eu ainda estou em obras. Quando é que as obras serão concluídas? Quando Cristo voltar em poder e glória, e então aquilo que é mortal ser revestido de imortalidade. Aí o processo vai terminar. Mas quando nós somos justificados por Cristo e o processo começa, então nós estamos salvos. Uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de poder testemunhar de Cristo Jesus é porque elas não se sentem salvas. Parece que é pecado a gente dizer assim, eu fui salvo em Cristo Jesus. Aí a gente começa a lembrar assim, mas eu ainda, de vez em quando a coisa fica meio complicada, eu conto as mentirinhas brancas, eu fico meio bravo com as pessoas e grito com elas, eu me irrito com elas, não tenho paciência com elas. E a gente começa a lembrar dos atos pecaminosos que a gente comete no decorrer da vida. Mesmo depois de termos entregado a Cristo Jesus, eu quero que você compreenda que mesmo cometendo alguns pecados no decorrer do processo, nós ainda estamos num processo, estamos em obras. A obra ainda não foi concluída. Obtivemos algumas vitórias, existem outras para poder ser alcançadas. O fato de não ter alcançado todas as vitórias ainda na minha vida não significa que eu não esteja salvo. E eu te provo isso. Pedro estava 100% salvo em Cristo Jesus. Claro que estava. A boa obra de Cristo havia sido operada nele. Lá atrás ele tinha pisado na bola, tinha negado conhecer Jesus 3 vezes, mas Jesus o trouxe de volta. Ainda depois disso, o apóstolo Paulo vai dizer que ele cometeu um crime, um pecado gravíssimo, quando ele começou a fazer acepção de pessoas. Enquanto os judeus não estavam presentes, ele se sentava e comia com os não-gentios. Mas quando os judeus chegavam, ele se afastava deles porque ele não queria ser identificado com os não-gentios, porque tinha um pessoal lá em Jerusalém que acreditava que uma pessoa que se sentasse ou que estivesse junto com um não-judeu se tornaria cerimonialmente impuro. E Pedro, para não ter confusão, ele começou a fazer acepção de pessoas e Paulo teve que chamar a atenção dele de forma dura. Mas Pedro não estava salvo? Estava. Mas o fato de uma pessoa estar salva em Cristo Jesus, ou dele do processo ter começado na sua vida, não significa que a obra terminou. A obra apenas começou e a salvação é a obra de uma vida. Mas quando o processo começa, então nós podemos dizer que estamos salvos. Por quê? Porque se Cristo começou a boa obra em mim, mesmo que ele não tenha concluído, e eu vier a fechar meus olhos hoje em Cristo Jesus, estou salvo. Quando Cristo voltar, ele vai me chamar da sepultura, então eu posso me sentir salvo. Eu posso dizer que a boa obra de Cristo começou na minha vida. E uma vez que eu me sinta salvo, então eu vou ter melhores condições para poder testemunhar do que Cristo fez na nossa vida, na minha vida. É isso que o nosso guia de estudos vai trabalhar hoje.
Muitas pessoas têm dificuldade de poder trabalhar isso. E é interessante que o primeiro parágrafo da nossa lição hoje vai dizer exatamente isso. Eu quero terminar com o primeiro parágrafo da nossa lição, que diz assim: se não temos a certeza pessoal da salvação em Jesus, não é possível compartilhá-la. Não podemos oferecer o que não temos. Há cristãos conscienciosos que vivem em estado de incerteza perpétua, imaginando se algum dia serão bons o suficiente para serem salvos. É como o velho sábio pregador que disse uma vez: quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. E as palavras do Senhor Jesus ressoam com certeza através dos tempos: olhai para mim e sede salvos vós, todos os povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Portanto, quando nós paramos de olhar para nós mesmos, uma pessoa que está salva não é uma pessoa cuja obra foi terminada, mas cuja obra foi iniciada. E quando vamos dando oportunidade para que o Espírito de Deus vá tomando o domínio da nossa vida, vitória após vitória, a gente vai alcançando dentro do processo de santificação, até que Jesus retorne e nos leve para a glória. E o processo de glorificação aconteça quando o que é mortal se revestirá de imortalidade. Eu gostaria que você hoje, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você o aceitasse agora. Aí onde você está, talvez estou falando para uma pessoa que se afastou do caminho de Jesus e precisa tomar a decisão de voltar para Ele. Tome essa decisão agora. Deixe que o processo comece na sua vida. E uma vez que o processo tenha começado, testemunhe para as pessoas como alguém que é salvo em Cristo Jesus. Esse testemunho tem poder. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, porque a salvação é um processo, com começo, meio e fim. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor começou esse processo na minha vida. Eu sinto que através das vitórias que eu fui alcançando desde que me entreguei a Ti, eu alcancei realmente muitas vitórias, vários degraus foram subidos. Mas, Senhor, tem tanta coisa para ser feita ainda. Mas eu louvo o Teu nome, porque hoje, salvo pela graça de Cristo Jesus, eu posso testemunhar aos outros. Quero te pedir que o Senhor nos ajude a podermos nos sentir salvos, para que tenhamos a possibilidade de testemunhar de forma poderosa aqueles que estão à nossa volta. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?